Bem-vindos ao Family Business Voice. Aqui você é o protagonista da sua própria história. Hoje vamos trazer o lado do executivo, os desafios de um CEO dentro de uma empresa familiar. Essa liderança de como fazer a transição entre gerações e trazendo a história de um grande amigo, uma jornada como executivo de multinacional e hoje representando como managing partner da BMC Hyundai, uma das maiores empresas de logística, carros, tratores, implementos do mundo, coreana. José Bosco Silveira Júnior, executivo investidor com ampla experiência em multinacionais e empresas familiares e atualmente managing partner da BMC Hyundai e conselheiro em diversas empresas, que vai trazer uma visão sobre liderança, cultura e governança. José Bosco, uma honra receber você, um grande amigo, e entender um pouquinho das dores desse papel como CEO de grandes empresas que você passou pela sua jornada até hoje. Bem-vindo. Maravilha, Nelson. Prazer estar aqui. Excelente te rever aí. Você é um amigo de longa data aí. A gente conversava nos bastidores aí um pouquinho das experiências conjuntas. Prazer estar aqui prestigiando, participando do teu podcast, que está super legal. Tenho assistido alguns conteúdos, está realmente sensacional, cara. Muito conteúdo, muita informação. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Vamos trazer um pouquinho, antes da gente esquentar os motores aqui. Conta um pouquinho da sua trajetória, como é que foi sua formação, você vem da área de engenharia, de onde veio essa jornada de trabalhar como executivo, né, no mundo não só acadêmico, que você fez várias formações, mas como é que você foi parar em grandes multinacionais? Bom, Nelson, começou lá atrás. Eu sou de São José dos Campos, né? Tá, Nasci, morei até os 20 e poucos anos na base da aeronáutica, que lá no legal. CTA, lá. E o meu pai, ele foi professor do ITA, num período da carreira dele. Depois ele virou cientista lá, era daqueles cientistas malucos, Cientista, fazia foguete e tal, etc. Antes do Elon Musk entrar nessa, né? Enfim, como estava no Brasil, as coisas não foram tão bem quanto hoje em dia. Mas aí tá um pouco sim, nesse ambiente, né? E sim. eu sempre fui muito curioso, né? Então eu gostava de... Ganhava um brinquedo e ia lá desmontava para ver como é que funcionava, Um né? motorzinho, tirar o Motorzinho, ímã. carrinho, essas coisas. Desmontei uma vez uma televisão, eu com meu irmão. Cara, deu ruim, nunca mais pegou nada. Virou meio que um rádio a televisão. E aí eu acho que é essa curiosidade, mais esse ambiente, falou, pô, Sim, tem que entrar numa engenharia, etc. Né? Aí comecei, passei na engenharia na época, estudei, etc. E eu tinha um professor, eu não estudei no ITA, fiz uma outra universidade, a Univap, Universidade do Vale do Paraíba, tá. que tinha muitos professores do ITA, inclusive, até o nosso reitor foi ex-reitor do ITA, etc. Tal. E aí eu tinha um professor, cara, o cara era um gênio, assim, ele era muito provocador, ele Te falava de... inspirou muito. Inspirou muito, assim, não só nas provocações que ele fazia, ele Sim. falava, por exemplo, sistemas de controle, né? Ele falava de organismos vivos, etc. O cara era Na fora da caixa, engenharia. na engenharia. Que E loucura. uma vez eu falando, puxa vida, né? Mas engenharia, né? Se eu quiser trabalhar com outras coisas, ele falou, olha, cara, quando você terminar a engenharia, estude, continue o teu aprendizado, né? Faça MBA em gestão e se desenvolva nessa área que você complementa. Você não precisa estar numa faculdade de engenharia de primeira linha para você atuar em outras coisas que não sejam isso. E aí me lançou a pulguinha, né? Aí terminei a universidade. Antes de terminar, eu já entrei no MBA de gestão. Na época era ministrado dentro da própria Embraer e tal. Aí depois fui seguindo essa jornada, né, de sempre me atualizando. Fiz marketing depois, fiz uma série de programas executivos, nos conhecemos também, programa de conselheiro na Dom Cabral, etc. Fizemos a formação da Fundação Dom Cabral de Exato, conselheiros. excelente, excelente. Fiz programa do PGA na Fundação Dom Cabral, depois passei um tempo curto em Wharton, Na INSEAD no também. INSEAD também, enfim, na Stanford também, passei lá 2 semanas, assim, sensacional. Mas sempre fazendo cursos menores com foco em executivo, né? Aí comecei minha carreira na área técnica, Fabril, passei por Philips, depois fui para o Paraná, trabalhei na Chrysler, na época do Greenfield da fábrica Que no legal. Paraná, depois fui para uma autopeça, uma empresa familiar de dono, mas extremamente profissionalizado, uma empresa de hoje está na faixa de uns 6, 7 bi de Bilhão. euros na época. E aí nessa empresa eu cresci, né? Trabalhei na área comercial, depois toquei a parte de supply, e aí nos últimos 6 anos que eu fiquei na companhia, fui nomeado como presidente da América do Sul, toquei a empresa, enfim, aí a gente ampliou, fez outra fábrica, etc. Até que surgiu um convite de um outro negócio, de uma empresa americana, precisando de um CEO para tocar Brasil e Estados Unidos, num negócio totalmente diferente daí,
né? Você vê, eu passei por eletrônico, carro, autopeças, depois fui para a indústria química de plásticos. Era a Nossa, companhia que eu toquei aí por 11 anos, aqui tanto no Brasil e nos Estados Unidos. A gente fez um exit da operação, vendemos para um grande grupo aí há um ano atrás, no final do ano passado. E aí, nesse meio caminho, eu recebi o convite de um grande amigo, 2 grandes amigos, de uma empresa que eu estava no conselho, para entrar para dentro do jogo, daí uma empresa familiar de dono, né? Pra entrar no jogo, um segmento da que é a BMC Hyundai. Nós somos o dealer exclusivo para todo o Brasil, para venda de máquinas de construção, linha amarela. Então, máquinas toda vez que você pesadas. precisar de um equipamento confiável, robusto, com a melhor qualidade, né? Fala com a gente. E estou lá hoje trabalhando junto com outro grande amigo, Felipe, que Sim. a gente toca a empresa lá, enfim, com um desafio grande pela frente. Então, acho que assim, né? Voltando para trás, eu acho que começou com a curiosidade, né? Técnica, etc., de coisas funcionando, e depois foi para a curiosidade de negócios, como funciona, como pessoas funcionam. Eu acho que essa curiosidade, né, de entender algo, eu acho que eu fui levando ao longo da minha vida e meio que ele puxou de ponta a ponta um pouco da minha trajetória. Eu acho que eu resumiria assim. Eu vi que você tem um lado, um pitch comercial aí que você, né? Você foi parar um pouco na área comercial. O que que te levou a transitar um pouco da área de engenharia, né, de prática ali, para uma área mais que você falou com humanas, de relacionamento? Nelson, assim, tem dois É, jeitos de contar essa história, né? é. Tem o jeito de contar para o headhunter, falar assim, não, eu fiz isso, eu fui aqui, eu fui Formação aqui, atrás e tal. E tem o jeito de, assim, a vida vai te abrindo as oportunidades e você vai aproveitando, né? E na minha vida toda vez que tinha uma área cinzenta, uma oportunidade ali não explorada, foi onde eu consegui ocupar um espaço. Interessante, é. Essa vez, quando eu fui para essa empresa chamada Brose, fui a convite de um grande amigo que trabalhou comigo um tempo na Chrysler. Ele foi para a Brose para tocar a área de qualidade. Ele me chamou e falou, cara, vem para cá que eu tenho um desafio aqui, eu acho que é a tua cara. Quando eu cheguei lá, a pessoa que cuidava do RH já me conhecia, porque eles tinham uma consultoria antes na área de gestão, fizeram toda a contratação da Chrysler, etc. Depois essa pessoa saiu, foi para a Brose e tal. E ela, quando chegou lá, falou assim, não, mudamos de ideia. Né? Tem um desafio aqui comercial que a gente acha que é a tua cara. Aí eu falei assim, como assim? Eu nunca vendi nem rifa na minha vida, não tem nada a ver. Não, é um perfil assim, você vai fazer venda para Volkswagen, a Hyundai vai vender projetos, etc. Então, tem um lado técnico, mas a gente acha que você tem um perfil comercial. Aí, na época, né, eu só estava com 26, 27 anos, eu falei, cara, a área técnica que eu já tenho, essa carreira, já tinha passado por algumas grandes multinacionais, já tinha uma experiência interessante. Eu falei, eu posso entrar nessa trilha a qualquer momento. Oportunidade comercial, não sei se vai aparecer tão cedo assim. Vamos ver o que vai dar. Né? Aí entrei, obviamente deu um super retorno. Para mim, acho que foi um divisor de águas. Né? Comecei atuando na área comercial, depois assumi a área comercial e de projetos, depois fui para supply. Isso acho que me ajudou quando teve o processo de substituição do antigo CEO na Brose, né, que foi 2007 para 2008. Eu acho que essa minha formação de ter passado por diversas áreas diferentes, né, fora, obviamente, ter entregue resultado, tudo isso e tal, foi o que fez realmente a empresa, na época, crescer e me trazer essa oportunidade. Né? E aí eu lembro, porque foi o dia final dessa entrevista, né, foi na Alemanha, na sede da companhia, em Coburg, na Bavária, lá na Alemanha, e foi no dia 10 de dezembro de 2007. Eu lembro muito bem, porque é o meu aniversário. Né? Então loucura. teve o processo tal. Aí no final do processo, daí fui eu e mais uma pessoa. Foi selecionado. Aí foi terminado. Tal. Eu lembro que o CEO falou, parabéns, hoje é dia especial. Me deu um relógio na época, né, tal. Me cumprimentou e tal. E aí esse dia eu lembro que a gente foi jantar lá com mais dois outros brasileiros que estávamos lá. E eu lembro que essa noite eu não dormi. Porque assim, eu estava com 35 anos de idade, super jovem, né, ainda. Um momento decisivo na sua carreira. Cara, que foi um momento assim muito impactante, porque assim, eu lembro que eu fui tentar dormir, não conseguia dormir, aí acordava, aí vou lá tomar mais um banho, aí apaga a luz, aí vai lá, acende a luz, vai tomar uma água, um chá e volta e tal. E eu tava numa pilha. Adrenalina. Porque adrenalina, porque você fala assim, cara, e agora? Super legal. Por outro lado, você fala assim, nossa, tem lá na empresa, na época tinha 300 e poucas pessoas, trabalhava na companhia, eu falei, cara, tem 300 e poucas famílias agora. Dependendo de mim. Depende de mim e tal. Depois você descobre que não é bem assim, né? Não depende de você, depende de você construir times, etc. Equipe. Enfim, aí quando eu saí da companhia, a gente já estava com mais de 1.000 pessoas, com 2 fábricas, fazendo uma terceira e tal.
Aí, obviamente, você amadurece, né? Aí os calos, as cicatrizes vão te deixando um pouco mais confortável nos desafios, passa por diversas coisas, né? Desde ter que inaugurar fábrica nova, fechar a fábrica, tomar porrada na porta de fábrica de sindicalista, enfim, ter desafios de qualidade, de custo, de competitividade, enfim, é aquela história toda, adrenalina legal de executivo, né? Então, é um pouco disso, né? E aí, na Tefani, quando eu fui para a Tefani, aí, saindo de uma indústria automotiva, né, onde você tem normalmente os seus clientes estão muito bem definidos, muito processo, é uma escola, né, de eficiência, mas você tinha uma parte comercial, obviamente, que a gente tinha que desenvolver o mercado sul-americano, que é Brasil e Argentina, basicamente. Então, você tinha que ganhar novos projetos, você tinha que desenvolver. Então, tinha muito ganhar projetos, desenvolver os projetos e depois manter as contas, porque também, para quem é do mundo automotivo, sabe como funciona bem o desafio com grandes montadoras, com clientes, a questão da cadeia just in time, just in sequence. Então, é um desafio muito operacional. Mas você está num universo mais ou menos definido. Os clientes são esses, né? São poucas as empresas automotivas no mundo. Hoje cresceu bastante com os chineses, né? Mas ainda assim é um universo muito restrito de clientes. A tua geografia é essa e o produto é mais ou menos esse. Você tinha outras linhas de produto que você pode desenvolver. Quando eu vim para a Tefani, abriu muito o mundo, né? Porque a gente estava numa corporation, que era a Tredegar Corporation, empresa listada, que tinha adquirido um negócio chamado Tefani alguns anos antes, que não estava indo bem e eles precisavam de um CEO para tocar esse negócio no mundo todo. Então, tocava Brasil e Argentina como operações de produção. Mas a gente tinha toda a parte de desenvolvimento de produto, a gente que definia quais os produtos que a gente ia lançar, que mercados a gente ia atender, que modelo de negócio, etc. Então, assim, aí abriu bastante, né? Nessa época eu tive muito contato daí com empresas até familiares, né? Que é conectando um pouco com no supply chain de vocês? Não supply chain, porque no nosso supply chain a gente tinha grandes petroquímicas, né? Como nossos fornecedores, mas eu tinha muito cliente familiar. De empresa familiar. Aqui no Brasil, né, a maioria dos nossos clientes eram empresas familiares, até inclusive de grande porte. América Latina tinha também muitas empresas familiares. Estados Unidos você tinha desde big corporations até empresas familiares. Então aí foi quando eu comecei a ter um pouco mais de contato, né, com empresa de dono, né, com esse universo, né? E aí você tem, enfim, tem de tudo, né? Você tem desde empresas muito estruturadas, organizadas, com governança, e você tem empresas que têm lá um fundador ou uma segunda geração, muito na raça, na vantagem que foi criada lá atrás, que ainda vinha capturando isso, mas que você via que tinha um desafio de sucessão, um desafio de governança, né? E é interessante, né? Porque às vezes a gente fica com essa dicotomia, né? Empresa multinacional, empresa familiar, como se fossem duas coisas diferentes, mas na verdade é uma esfera de empresas com governança, assim, vamos dizer, multinacional, vamos dizer assim, de capital aberto ou de uma grande empresa familiar muito grande, você tem uma governança mais sólida, é uma empresa com controle muito mais difuso, versus uma empresa familiar que às vezes você tem um controle muito mais centralizado. Ou às vezes você tem a família atuando, tal. Então, só que você tem, em alguns casos, você tem sintomas das duas coisas. Você tem grandes empresas familiares ultra organizadas, né? O Brasil tem exemplos aqui. Votorantim, VEG. Aí vai, né? São grandes multinacionais, Gerdau, na verdade. Você capital aberto. fala que é uma empresa familiar, porque você tem na família originária, ou na sucessão, você tem acionistas lá, mas assim, estão um passo muito similar a qualquer empresa de corporation da vida. Sim. Né? Dessa ascensão sua de CEO e trabalhar em empresas de capital aberto e hoje estando dentro de uma empresa de dono, quais as grandes, que você falou de dicotomia, as grandes diferenças de gestão, as vantagens e desvantagens em relação a processo, como você falou, numa empresa de capital aberto, você veio da indústria automotiva muito organizada, processo, engenharia, aí você vai para uma outra empresa, mais do lado comercial, mas como que você conseguiu navegar? Porque não é fácil, acompanho a sua carreira há um tempo, quando você me disse de uma empresa de capital aberto mais estruturada, você tem até você falou, um estofo, uma estrutura por trás que te dá uma certa, não digo liberdade, mas você tem, vamos dizer, ferramentas, instrumentos, KPIs que você consegue se apoiar. Por outro lado, numa empresa familiar, muitas vezes está em cima do executivo, né? Da liderança, do papel dele de atuar ali como planejador, planejamento estratégico.
Conta um pouco, como é que são essas grandes diferenças e a sua vivência, como é que você conseguiu navegar nesses dois mundos e Tá. tem navegado? É assim, como eu falei, né? É difícil rotular, né? A empresa familiar é É, mais assim, a empresa corporation é mais assim, a tá. multinacional é mais assim, né? Eu diria, até pegando um exemplo da própria BMC, né? É uma empresa de dono, né? Que tem o seu fundador lá, um cara extremamente jovem, extremamente agressivo, brilhante, né? Ele fez assim coisas extraordinárias. E ele tem uma cabeça aberta para um monte de coisa, então a empresa tem uma governança interessante, né? Tem os seus desafios de crescimento, etc., mas tem já uma robustez, né? Mas, no geral, né, quando você fala numa empresa multinacional mais com governança, etc., normalmente você tem tudo muito amarrado, né? Você tem processos muito bem estabelecidos. Te engessa muito isso? Cara, sim, apesar de que, né, de novo, também tem de todo tipo, né? Eu tive uma grande felicidade, no caso específico da Tefani, na Brose, bastante, mas na Tefani ainda mais. Eu, eu estava numa empresa que eu tinha um nível de autonomia muito Interessante. elevado, Nelson. Tá. Era assim, eu conversava com vários outros CEOs, colegas meus de outras empresas, às Não vezes era até assim. menores ou maiores, e que o cara, para fazer alguma coisa, ele tinha que fazer um processo de tomada de decisão muito grande, que ele tinha pouca autonomia, né? A Tefani, pela história nossa, a empresa estava passando por um momento muito difícil de resultado, né? Eu lembro que uma vez eu estava alguns poucos meses na empresa, eu fiz uma ligação para a CEO da empresa e falei assim, olha, Houston, we have a problem, né? E falou, você vai perder teu emprego. Ela falou assim, como assim? Eu falei assim, deixa eu te contar. É assim, tá funcionando. Não estou conseguindo fazer as coisas porque toda hora tem alguém da matriz querendo fazer e tal. Seguinte, para resolver isso tem que ser assim, assim, assim. Quero carta branca. Quem vier aqui não sai mais. Quem quiser chegar aqui no Brasil ou nos Estados Unidos na operação, não entra sem falar comigo, porque tava aquela história de um monte de Manda, passarinho no desmanda. fio, um vinha, passar uma semana, manda, e a empresa precisando de juntar as peças para a gente resolver o problema, dar foco no negócio, criar oportunidades, resolver uma série de problemas, etc. E aí, nesse momento, foi decisivo. Então, é assim, não, é assim. Aí fomos lá, negociamos. Aí a gente botou meio que uma redoma, né, na companhia e falou assim: o que está fora, o que está dentro e vamos tocar. Aí foi um momento, um turning point. A gente construiu. Aí, enfim, aí time junto, tinha um time excepcional, assim, todo mundo que trabalhou comigo, trouxemos algumas pessoas novas, tal, mas muita gente boa. E era engraçado porque a companhia parecia eu brincava que parecia um terreno árido que precisava semear, mas muito fértil, precisava semear, jogar água, cuidar das plantinhas e tal, e que ia crescer. E de fato foi e tal, daí teve uma história longa por trás. Então, um caso muito específico, eu acho que eu tive a felicidade, né, de ter construído isso e ter tido sucesso nessa construção de criar esse nível de autonomia numa empresa que também permitiu, porque às vezes você tenta Sim. criar isso e não consegue. Então, acho que juntou as coisas, deu muito certo depois, e aí funcionou, né? Mas não é assim na prática. Normalmente, uma empresa multinacional é muito amarrada, muito engessada, as discussões levam um tempo, etc. Quando você entra numa empresa familiar, ou vamos dizer, empresa de dono, né, que você tem a gestão perto, você muda isso, porque a decisão tua possa ser muito mais rápida, né? A própria BMC, a gente discute coisas lá, Vira discute para com os cá, vira acionistas, para lá, rápido. vai, testa muito, né, experimenta muito, tem essa provocação já, e que a gente está fomentando cada vez mais, né, para a gente experimentar coisas novas, para fazer, né, teste, vamos lá, vamos reagir e tal, etc. A empresa muito com sensação de dono e de vendas, né? Empresa de venda. Cara, precisamos resolver os problemas do venda. Todo o back-office aqui trabalha como facilitador para que a gente possa vender mais, né? Atender melhor os nossos clientes, trazer soluções, etc. Então a empresa tem essa pegada que é muito diferente de uma multinacional. Eu não preciso ir lá numa reunião formal do board Para para apresentar um provar. projeto. Às vezes tem que chamar o legal counsel para abençoar o negócio, tal. Você discute, tem um tema mais importante, né? Aciona no grupo do conselho aqui e tal. Vamos lá, tal, tá todo mundo próximo, tal, e você resolve as coisas muito mais rápido. Então, essa é uma diferença muito importante, né? Enfim, e aí vai, né? Mas de novo, não tem uma cara específica de uma empresa. Eu acho que tem características que a concentração da propriedade permite, né? Porque o grande desafio, isso eu vi muito em outras companhias, é assim: quando você tem uma empresa corporation, uma multinacional, você começa a criar feudos e castelos. Mas isso também tem empresa familiar, as questões de Tem, brigas por. tem. É Mas o aí eu seu diria, espaço.
você tem os feudos de disputa não digo de poder, mas De ego. aqui nessa área aqui você não entra, quem manda sou eu. E isso começa a atrapalhar, engessar. É. Cara, assim, eu tenho uma visão, você é o especialista aqui em family business, né? Mas eu tenho uma visão bem simplista, assim, que eu acho Tá, que o melhor negócio que existe é o negócio de dono, familiar, de dono, que você tem os donos próximos. Porque você tem a maior chance de sucesso pela questão da decisão tá. rápida, você está com visão já de longo prazo, né? Porque assim, o acionista está pensando na empresa A longo a prazo. longo prazo, né? Não, dane-se o quarter, se eu fizer um quarter ruim, mas a empresa tiver muito mais resultado para frente, melhor. E eu cansei de ver em clientes meus multinacional ou em fornecedores meus multinacional que o cara fazia uma negociação, às vezes, para ficar bonito no ano, que era um desastre para a empresa. Eu queria depois explorar essa parte de você, do refém do CEO, na questão do resultado dele olhar muito nos dividendos e pouco no longo prazo. Mas Tá? queria explorar isso depois. Então, assim, cara, então você tem essa visão de longo prazo já é embedded, né, no código, né, da empresa familiar, já está lá, está no Visão, DNA, né? valores, Visão, exato. valor, tal, não sei o que, cultura, né, com os seus legados, etc. Tá? Desde que a família empresária, dona, sócios, etc., não tenha um conflito familiar, não esteja no divã. Porque se estiver no divã é uma desgraça. Você deve ter acompanhado histórias aí de muitos negócios com modelo de negócio legal, empresa pujante, etc., que você tem um problema no núcleo familiar e isso destrói a companhia, destrói valor, destrói para os funcionários, destrói para a sociedade, etc. Né? Então, eu acho que a melhor combinação é a empresa de dono Com o com executivo. que fez terapia, que fez psicanálise, que está desenvolvida, que está bem, né? Como organiza os seus sócios. Eu acho que isso, cara, pode ser imbatível. E do outro lado, a questão de você ter um CEO, porque o CEO tem mandato. Né? Tem. Empresa familiar, o dono está lá, ele pode ficar 20, 30 anos. O CEO, às vezes, tem uma média, né, de durabilidade, até porque ele atinge aquele objetivo, muitas vezes ele fica ali boring, não quer mais, ele quer partir para uma outra, ou é convidado para expansão de um outro negócio, e ele tem aquele período que ele precisa performar. Certo. Muitas vezes a performance no curto prazo parece ser boa, mas no longo prazo prejudica os acionistas. Você viveu um pouco isso? Como é que é essa questão do conflito de agências? Sim. Cara, assim, o primeiro mandato de CEO, eu fiquei 6 anos na primeira empresa, aquela que eu fui Tá. crescendo e tal, e esse último eu fiquei 11 anos. Então, assim, são tempos mais longos, talvez, do que a média. Tá? Eu sempre tive uma filosofia, a partir de uma determinada época na minha vida, quando eu consegui não resolver a minha vida financeira, mas assim, lá atrás, né, que eu consegui criar um mini colchão que fala assim, pronto, agora, se acontecer alguma coisa amanhã, eu não vou Você tem um pouco de ficar um pouco de liberdade. liberdade de um período, não longo, mas assim, que eu não preciso mais disso. Cara, me dá uma liberdade e assim, eu não vou fazer coisas aqui contra meus princípios. Posso perder dinheiro, posso perder oportunidade, mas, cara, porque assim, a gente tem que ser meio que combinar o teu papel com o teu eu. Não existe esse negócio de que é uma pessoa na empresa, entrou da porta para Chapéu. dentro. Essa história a gente ouvia muito quando era menor, né? Entrou aqui, a outra. É Isso outro não existe. chapéu. Isso é uma coisa só. Né? É um organismo com as suas incoerências, com os seus medos, seus receios, com as suas fortalezas, com os excessos de fortaleza viram sombra. Então, essa conversa toda de a gente enveredar nisso. Mas então, cara, tem que ser o mais com você mesmo. Porque você está numa maratona, né? Eu brinco muito com o meu time, brincava muito lá, inclusive na Tefans. Você está numa maratona, não é corrida de 100 metros. Vida de executivo é maratona, cara. Você vai ter que dar uma jornada muito longa. E, cara, resistência, resiliência, tomar porrada, voltar aí e tal, e avançar e tá conseguindo consistente. Não adianta dar um sprint e queimar e acabar. Né? Então, você tem que construir o teu legado. Né? Hoje em dia, com LinkedIn, com mídia social, cara, o teu legado, você faz uma coisa aqui, você se dá bem e faz ali, cara, na terceira vez você já tá fora. Você vai ter espaço? Vai, nas empresas que combinam com você. Tá cheio de empresa que vai querer um cara, né, fazendo coisa de jeitos que talvez sejam questionados. Mas tudo bem, cara. Se você está num lugar que te faz bem, que você está conectado, que você acorda energizado, que você fala, cara, que eu vou gerar um impacto, seja lá qual for, que você quer para você e para as outras pessoas, tá valendo, né? Não vou questionar. Mas para mim, assim, cara, muito, coerência, né?
E eu sempre tive um pouco esse espírito de dono, assim, né, cara? Como se fosse Vestir a meu. camisa Né? mesmo. Agora, putz, sim, tá uma delícia. Mais porque ainda. tô mais ainda com esse espírito, né? Mas sempre tive esse olhar. Então, cara, eu lembro que eu tive uma enorme discussão no meu segundo ano na companhia, que a gente precisava reverter uma coisa que era feita na empresa, com todo mundo sabendo, inclusive lá fora, incentivado tal, que era para melhorar o quarter, mas que, assim, cara, isso aqui é um absurdo. A gente faz um negócio aqui todo trimestre, começa aqui ruim para depois. Cara, isso aqui é ruim. Não, mas não pode. Não, nós temos que fazer isso, porque assim, esse negócio não terminando. Você vai tomar uma vez só e depois você resolve a tua vida, cara. Paz e espírito pro resto da vida. Foi difícil. Quebrar essa Tivemos cultura. que levar tal. E mesmo depois, assim, pronto, nós vamos fazer. Mesmo o pessoal interno, não, cara, faz. Não, mas vai. Não tem problema, cara. Nós não estamos aqui para uma corridinha de 100 metros. Nós estamos na maratona. Né? Então, cansei de fazer decisão que ia me lascar o meu resultado No quarto. às vezes do meu time lá, tal, no quarter, no ano. Assim, cara, vamos lá, a gente está com uma perspectiva de longo prazo. Né? E, Nelson, todo mundo enxerga, cara. Você fala assim, não, vou fazer uma coisa aqui. Os Cara, gerentes, você seta uma mensagem na organização e todo mundo está de olho. O exemplo que você dá, todo mundo enxerga, cara. E aí, se você fala assim, cara, esse é o exemplo que eu quero que as pessoas sigam, você vai ter, cara. Você planta o que você colhe o que você planta, né? Então, acho que tem que ter. Cara, mas, de novo, eu não estou aqui dizendo que um jeito é melhor que o outro. Sim, cara, esse é o jeito que, para mim, funciona legal, estou confortável, que eu gosto e que permite eu fazer a maratona. Não tem gente que quer fazer o 300 metros rasos lá e para ele tá bom e ele vai ganhar medalha. Tá tudo certo, cara. O meu jeito é no maratona. Eu vejo que na sua gestão, o estilo de liderança sua é muito participativo e você integra muita trabalho em equipe, né? Uhum. Eu lembro quando você me contou um pouco, até te questionei dos desafios quando você estava na Terfani, você falou, não, eu tenho uma equipe muito boa. Tá? Você vê um diferencial de você conseguir dar liberdade para o time de trabalhar e metas e você ser mais ali o condutor dessa locomotiva do que ficar ali tendo que resolver tudo sozinho. Você vê muita diferença de empresas de líderes centralizadores contra líderes mais colaborativos. Faz toda a diferença, né? Só assim, um pouco daquela sensação que eu falei, né? Quando, agora você é o CEO, menino, parabéns. Exato, aqui, não sei o quê. Aquela sensação de falar, cara, o que eu vou fazer, etc. Eu acho que era o lado, não, eu tenho que resolver tudo. Né? Aquela sensação, né? Óbvio, um moleque de 35 anos na época assumindo uma companhia multinacional, caramba, né? Depois você vai ver, não é assim, né? Eu preciso ter gente que vai ajudar a resolver. O meu desafio aqui é construir equipe, construir processo, ajudar na cultura, etc, etc. Né? E, cara, não tem... Sempre vai ter alguém melhor que você. Né? E para você, que mesmo que você seja fantástico, você tem uma limitação. Você vai ter tempo limitado. Por mais que você seja mega produtivo, IA, né, cara eficiente pra caramba, cara, você vai se limitar. Você não tem como... Você pode ser melhor do que 1, que 2, que 5, que 10. Você não vai ser melhor que 50, que 100, que 200 pessoas. Sim. Impossível. Então, você tem esse lado desenvolvedor, né? E muito na questão de provocação, né? De como é que você desafia a pessoa a pensar diferente, de fazer uma coisa diferente, etc. Né? E você comentou um pouco, né, de empresa familiar, de centralização, cara, e eu vi isso muito em clientes ou em alguns casos de fornecedores, em algumas experiências que eu tive, ou de colegas, né, que comentavam, narravam casos e tal. E é um grande desafio às vezes, quando você tem uma empresa familiar com controle muito grande, que você tem o dono ou familiar com um problema, um ego inflado. Né? Centralização de poder. Centralização de poder, né? Então, eu acho que é muito mais uma discussão de divã, né? No bom sentido, né, cara? Né? De divã, de se autoconhecer e falar, pá, o que me faz isso, né? Por que é importante para mim o ego versus tal? E aí isso ser trabalhado, né? Porque, no final das contas, duvido que mesmo o cara centralizador ele não queira que a empresa dele cresça, que dê mais resultado, né, que seja longeva e etc. Né? Mas, de novo, é se conhecer, né, e se desenvolver. Né? Lembro que eu fiz bastante coaching. Como que você navegou, exato? Cara, fiz assim, quando assumi lá o primeiro mandato, eu fiz coaching com uma pessoa profissional assim, incrível, professora da Fundação Dom Cabral. Professora Havel, até... Beijo, se estiver assistindo, a gente mudou, assim, foi num momento muito importante da minha vida. Mudou seu mindset. Inclusive, num momento muito difícil, pessoal, tal, assim, que ela, cara, assim, foi fantástico. Depois tive várias outras pessoas, assim, que me ajudaram em momentos, assim, fiz acho que uns 5 ou 6
processo de desenvolvimento executivo em momentos diferentes da minha carreira. Cara, não tem problema nenhum com isso, né? É ferramenta de trabalho. Na INSEAD eu tive contato com o Manfred Kedervis, que é um cara muito ligado nessa parte comportamental, né? Inclusive a INSEAD, grande diferença dela de Harvard um é estudo de caso e o outro é estudo do perfil comportamental do líder, né? Por que o líder age daquela maneira. E ali eu tive oportunidade também de ter acesso a alguns professores, que é o Randall Carlock, que escreveu o livro The Leader on the Couch, né? Family Business on the Couch, que é o Family Business on the Couch, que é o Family Business no divã, como você falou. E ali ele fala exatamente sobre o perfil muito de fundadores ou líderes narcisistas e aqueles que não delegam, né? Então, acho que a maior dificuldade que você vê em empresa, tanto corporativa quanto familiar, né? Corporate contra familiar, é a questão do líder, né? Nós temos acho que um exemplo emblemático, você pode até falar, que foi o caso da Nissan, né? Que é o Carlos Gorznik, Carlos Ghosn, né? Que ele foi assim um líder que saiu até como um herói na época, Japão, de revista de quadrinhos mangá, e depois intitulado como um dos maiores líderes narcisistas e saiu de lá foragido, preso, por ter destruído a cultura, muito talvez pelo ego, por questão de poder, né? E isso que eu ia te perguntar, como você vê que nós já também passamos por isso dentro da nossa empresa, você ficar refém do CEO, o CEO que centraliza o poder, o CEO também que protege aquele seu feudo a qualquer custo, né? Nelson, eu diria o seguinte, né? São as incoerências do ser humano, né? Porque no final das contas, né? Isso acontece com um CEO, seja ele um CEO profissional, seja ele um CEO fundador, etc. Mas ele acontece no diretor, acontece no chefe do departamento, né? Aquele cara que tem lá um coordenador que tem 2, 3 pessoas no time dele. Você tem esse perfil também. Sim. Né? Então isso é da gente, cara. Tá no DNA, no software, no hardware. Como escolher essas pessoas, hein? Cara, eu acho que cada vez mais olhando o soft do cara. Sabe? Soft skills. O soft skills, mas assim, quem é esse cara? Né? Como é que ele pensa? Como é que ele age? Né? E assim, eu tinha... E, cara, de novo, eu acho que todo executivo tinha que fazer... estudar psicologia, estudar filosofia, etc., tinha que estar na cadeira de formação, porque, cara, isso é mega importante, né? E agora, ainda mais, né, com cada vez o lado técnico nosso ficando menos importante, menos relevante, com toda a tecnologia que a gente está tendo na palma da mão, né? Verdade. Cara, impressionante esse negócio. Então, assim, o que vai nos diferenciar de máquina, etc., né? De inteligência artificial, que na verdade não é inteligência, né? É uma resposta rápida para uma coletânea de informações, né? Então, é esse lado mais humano. Então, é muito entender quem é a pessoa, né? Com quem que você está fazendo e se essa pessoa está de acordo com aquilo que você quer para dentro da tua empresa, né? E, de novo, passa por todo mundo, né? É óbvio, né, que quanto mais o quantum de poder a pessoa tem, que normalmente vem com o seu cargo, né? O presidente, CEO... Poder máximo. Tem um nível de poder muito maior. Sim. Né? Você falou, o fundador da empresa. Ninguém me demite fundador. Não demite fundador. Tem como. A empresa pode quebrar, não sei o quê, os outros acionistas, o banco, não sei o quê, mas não demite o cara, né? Você não consegue tirar. Né? Ou então dá uma briga enorme. Mas você está lá, né? Se tem uma concentração de poder, né, com um perfil como esse que a gente está falando, isso é um pepino, porque você impacta a empresa inteira. Quando você tem alguém, um head de um departamento, alguém cuidando de uma área que tem um perfil como esse, você tem um impacto horrível para aquelas meia dúzia de pessoas que trabalham naquela área. A empresa pode ser excelente, mas o dia a dia é horrível, né? A pessoa quer ir embora quanto antes, porque aquela pessoa causa um impacto, mas ela tem o seu impacto limitado, porque o quantum de poder dessa pessoa é limitado pela sua atuação. Mas, de novo, não muda, né? O coordenador do CEO, porque é o Lego, é a centralização, é não confiar nas pessoas, né? Suas inseguranças, etc. Aí a conversa vai longe. Né? Quão a governança é importante para barrar esses tipos de comportamento e de uma empresa que pode ter uma cultura tóxica, de uma liderança muito centralizadora e que não dá espaço para o crescimento e valorização dos colaboradores? Cara, é um desafio enorme.
Sabe por quê? Porque a gente fala muito da governança, né? Eu acho que ela é mega importante e tal, mas a gente tem um desafio, né? Porque, por exemplo, assim, às vezes que eu tive a oportunidade de atuar em conselho, Sim. você está muito distante. Né? Por exemplo, quando eu estava na Tefani no grupo, a gente tinha um conselho, né, formal, etc. Todo o seu ritual, tal, toda a agenda, tal, o de filme, né? Só que, cara, os caras estavam num nível de discussão que... Então, eu ia fazer management presentations lá, cada trimestre, apresentar os resultados, não sei o quê. Tinha discussão de alto nível, mas assim, o cara não conseguia entender muito mais do que aquilo que você estava trazendo para ele. Tinha algumas ferramentas, né, daí de governança para checar, tal, todos os checks and balances numa organização desse tamanho. Mas, cara, se você tem um CEO mal intencionado lá, Isso. vai dar ruim. O conselho não consegue estar enxergando isso. Então, eu diria o seguinte, a governança... Você brinca, né, que assim, o principal papel do conselho, né, tem alguns, mas um dos principais papéis é mandar embora o CEO ou contratar o CEO. Que no final das contas é assim, e tem que achar o cara certo para a missão certa com aquilo que se quer na empresa. Considerando também que tem conselhos que têm a sua própria agenda, né? Então você também tem... Interessante que você está trazendo. Porque, E assim, tem os conselheiros que estão ali também recebendo e procuram não mexer muito no status quo. Também, mas o cara tem uma agenda pessoal Dele é dentro. específica, ou ele é contra o outro conselheiro, ou tem... Cara, assim, Aí fogueira das vaidades. É gente, é o cara lá no departamentinho, né? É o estagiário que é mal educado com a moça que serve o café, ao chairman of the board, que também é mau caráter igual. Eles só estão em quantidade de estrago maior que eles fazem. Mas é a mesma, cara, eu diria que é a mesma coisa. Né? Tá. Então, acho que a governança está de olho se os principais executivos realmente têm o skill e têm a índole que se quer, cara, isso é mega importante. Eu acho que começa por ali. Você bota um CEO com espírito de dono, com a cabeça certa, né, com seriedade, etc., você tem uma chance maior de que este ponto específico que a gente está falando vai dar certo. Ah, vai dar certo o resultado, o negócio vai bem, tá, aí já é outra conversa. Sim. Né? Não sei, né? Mas você pelo menos garante essa questão da governança. Né? Então, é importante, cara. Mas, de novo, né? É gente, né, Nelson? É gente, cara. Papel do dono, papel dos acionistas hoje. Como a gente fala muito em um conselho de acionista, de conselheiros ativos, né? A gente usa muito essa palavra. Numa empresa que chega no nível de profissionalização como você tem atuado, como você entende e vê o papel desses acionistas como, né, os guardiões dos valores, as pessoas que estão ali dando direcionamento? Quais informações e KPIs que eles têm que estar mais atento para que a empresa tenha longevidade? Putz, eu diria o seguinte, vai depender muito do negócio, né? O negócio de fábrica, o negócio de inovação, eles têm, obviamente, KPIs muito diferentes, né? Mas eu acho que tem que ter manter o espírito de dono, né? Como é que você faz a empresa continuar tendo de cima a embaixo, né? De um lado para o outro, essa sensação que está todo mundo preocupado com a empresa, com a longevidade. Sim. É muito de dar o exemplo, é cuidado com como você mede os executivos, né? Porque assim, KPI é, cara, fenomenal. O negócio funciona mesmo. Você bota aqui, o objetivo é esse, cara, a organização vai para esse lado. Se isso aqui tiver desbalanceado, né, ou você não tiver outros indicadores que controlem, cara, no dia a dia é difícil, né? Então, às vezes você tem decisões que se o cara toma ali conforme o KPI dele, ele ferra com a empresa. Sim. Né? Então, você tem que ter essa cultura, né? Então, assim, olha, isso aqui tem que ser olhado com cuidado, mas tem que ter esse espírito de dono dentro da companhia. Abertura, ego diminuído, hierarquia mais reduzida possível, né? E está todo mundo aqui para o jogo, focado no objetivo da companhia. Então, acho que é um pouco por aí. E o contraponto, em empresas que têm compliance, uma estrutura mais engessada, vamos dizer, né, com a governança de uma empresa de capital aberto que você viveu. Você passou por isso? Você pode contar um pouco dos desafios de uma empresa um pouco mais engessada? Como é que você navega ali? Chega uma hora você tem que, como você fez, ligar direto lá e peitar o... Você tem que pedir truco e torcer para o outro lado não ter o zap, né? Você tem que ter pelo menos um 3zinho ali, né? Para quem joga truco sabe o que a gente está falando, mas tem que ter pelo menos uma cartinha ali, não pode blefar, né? Porque se der ruim, você se lascou. Mas de vez em quando você tem que
é puxar. Cara, eu acho que tem que ter muito essa integridade mesmo, sabe, Nelson? De falar, cara, tá aqui, nós estamos aqui para trabalhar, para fazer um negócio legal. Estou gastando um tempão da minha vida aqui nesse Exato, negócio, né? E dedicando. você tem que estar dedicado. De vez em quando tem que arrumar umas brigas, né, dentro da organização. Infelizmente, às vezes você Peitar. tem que peitar. Uma vez um grande executivo que me inspira muito, uma vez ele falou assim, falou, cara, o que vai te proteger para você fazer essas coisas que às vezes você acha que precisa fazer, você tem que meio que quebrar as regras, entre aspas, né? Aquilo que é importante ser quebrado. Cara, você tem que estar gerando resultado. Quando você está gerando resultado, ninguém vai te No mexer final, com você. Então, gera resultado, porque daí você consegue mexer naquelas coisas que são importantes. consegue justificar. Cara, porque aí você fala, não, cara, isso aqui não é bom, e você bate numa decisão, né? E peita ela, e os caras falam, putz, se der errado, você está com problema. Mas se você tiver gerado resultado, você tem credibilidade. Então, acho que passa por gerar resultado, que nada mais é do que um sinônimo de credibilidade. Né? Eu já tive momentos também na jornada executiva que o resultado não estava. Quando a gente fala de resultado, você fica pensando no EBITDA, no revenue, não sei o quê, que não estava tão bom assim, mas que você tinha um resultado de credibilidade muito forte. E aí isso te ajuda, que também é a tua emotional bank account. Né? Você vai fazendo coisas que vão gerando que você é um cara confiável, que você entregue, que você, quando dá um problema, você traz para cima da mesa e discute, não fica tentando esconder, dourar a pílula, sabe? Você manipular a você informação. ganha credibilidade. Essa credibilidade é o teu saldo na tua conta poupança. O dia que você tiver com um problema, você vai falar, não, tá bom, tem um crédito aqui na conta, eu vou sacar um pouco do meu crédito. Então, você tem que manter a tua conta poupança bem elevada. Né? Você diria que essa é a estratégia que você usa para equilibrar a velocidade de decisão e segurança estrutural de uma empresa? É questão da confiança? Eu diria o seguinte, confiança é muito importante, cara. Eu acho que assim, é um negócio mega importante. Porque assim, vai chegar em horas que você tem que olhar para alguém e falar, cara, não sei mulher, mas vamos lá, vamos. Né? E a pessoa tem que confiar em você. Tomada de decisão. Nesse processo de venda da companhia, cara, foram 4 anos esse processo. Longo, né? Até, foi longo, mas assim, entre a primeira etapa que não deu certo, sim. Depois aí fala, para tudo, vamos lá, turma, vamos tocar o negócio agora de vamos novo. tocar, vamos fazer uma outra coisa, agora vamos comprar alguém e tal, não sei o quê. Não, vamos lá, não sei o quê e tal. E depois, não, para agora, encontramos um caminho aqui, vamos lá, que está todo mundo incerto. Você fala, não, vamos lá, turma, vamos dar um jeito, vamos fazer e tal. Então, assim, vamos embora. Né? Que eu acho que é um pouco desse... Eu acho que confiança é uma boa palavra. Né? Que fala assim, cara, eu confio com você, não sei bem como é que é, mas você está lá, vamos junto. Né? Até o próprio exemplo dessa minha ida para a BMC Hyundai, muita confiança, né? Tanto no convite quanto no falar, não, pô, vamos embora, né? A gente conhece tal, vamos fazer, né? Vamos trabalhar junto, tal, não sei o quê, vamos fazer as coisas acontecer e tal. É muito isso. No final das contas, a gente somos seres sociais, né? A gente quer estar junto com quem a gente gosta. Sim. Né? Com quem a gente admira, com quem a gente respeita, cara. Então, quando tem alguém que você respeita, que você admira, que você confia, você fala, cara, esse cara está aqui comigo, né? Que deve tal, cara, a chance de dar certo é maior. Você pode continuar, você pode não ter resultado no final das contas, porque isso não é pré-requisito, mas a tua chance aumenta. E você encontrar caminhos, etc. Né? E, enfim, então, no final, seres humanos, é o que você falou, tem que ter confiança, liderança e tomada de decisão. Inspirar, né? Assim. Tomar risco. Que tendências você enxerga hoje que está moldando o futuro das empresas familiares e de investimento privado? O que você tem visto aí nessa sua jornada de trabalhar em diferentes setores? Você pode dar um pouco de pitaco aqui em termos de tecnologia, tendência, futuro? Vamos falar um pouco de futurologia, mas acho que você está lá na ponta e transitando também com empresas que têm capital aberto e CNPJs, vamos falar assim, em outros países. O que você tem visto aí de tendência e de empresas que têm tido maior performance e maior liderança dentro dos segmentos? Não, você diferentes setores. Está tendo... Eu acho que a história da inteligência artificial está tendo um boom. Né? Eu acho que está vindo este ciclo de inovação, muita coisa acelerada. Acho que está gerando muita agonia em todo mundo, né? Porque você fala assim, nossa, cara, eu chequei aqui um aplicativo que é super legal, 2 dias depois tem mais 5, você fala, mas qual que é melhor? Tal, não sei o quê. Eu acho que isso está gerando muita agonia. Eu acho que está gerando também uma hype.
que ela é patrocinada para quem está na hype, né? Óbvio, né? Quem são as grandes Claro. empresas de inteligência artificial, tem que vender As mais mods do chip, mundo tem são que fazer essas. mais data center, Exato, não sei o quê. Então você tem que falar que amanhã vai botar um chip no cérebro que o humano, não sei o quê, então você tem todo esse hype, porque eu preciso fazer esse negócio girar, porque eu estou fazendo venture capital aqui, eu preciso que dê certo. Então acho que você tem essa agonia, mas de fato você tem tecnologia que, cara, é impressionante. Tá Né? mudando. Você, no carro lá, conversar com um chat da vida aí, uma inteligência dessa e trazer. Então acho que isso está trazendo um chacoalhar que as pessoas não sabem muito bem o que vai, para onde vai esse negócio. Se falar, não, vai substituir determinada função, vai acabar com o escritório de advocacia, cara, mas vai criar outras coisas. Né? Então, eu acho que a grande tendência é que não tem nada certo mais. Está tudo muito volátil, muito mudando, né? Tem os termos VUCAs aí da vida aí, que Já não é nem mais VUCA, ficou né? chato Agora é BANI. É BANI, enfim, daqui a pouco alguém arruma Outra nomenclatura. nomenclatura só para vender o seu livro e tal, não sei o quê. Então tem muito ruído, eu diria. Né? Então, assim, você tem uma linha condutora, né, que é um pouco do que a gente estava falando, do lado humano, né, do seu ego, né, da confiança, etc., que são coisas humanas basais. Acho que é desde que a gente estava lá na caverna, lá tal, já tinha esses traços que é do humano, intrínseco do humano. E você tem toda essa questão de tecnologia e modelo de negócio novo, né? Até um tempo atrás era startup, todas as startups vão mudar, tinha muita essa discussão, fazer venture dentro das companhias, tal, não sei o quê, daí teve esse boom, né? Daí a digitalização, agora vai tudo para o metaverso, blockchain e tal, não sei o quê. Então você tem muito ruído. E esse ruído, eu acho que ele só é ruim porque ele é distracting. Você fica meio paralisado porque você tem. Aí você não consegue agir e tomar Você já decisão. tentou parar lá na frente da TV para assistir um streaming qualquer desse aqui? Pô, a Netflix, você vai ficar lá meia hora para achar um negócio lá, você tem 300 mil filmes. Você entra na Amazon, não sei o que, não sei o quê. Às vezes você Você perde. fica ali meia hora, 40 minutos, cara, saco. E tudo de qualidade mais ou menos, né? Tudo não, mas muita coisa. Aí você acaba assistindo o Family Business Voice, que é um negócio legal de investir, né? Pela propaganda aqui, pelo Mas assim, merchan. cara, então tem muito ruído, cara. Sim. Acho que o desafio nosso é filtrar esse ruído, aproveitar o que é bom, que são sinais fracos, né? Para a tendência, mas tem muito ruído. Eu acho que tem uma outra coisa acontecendo, eu acho que isso até você fala bastante, e isso me chocou um tempo atrás, quando eu comecei a ver estatística, que é essa transição gigantesca que você está tendo isso, de transferência propriedade, de né? riqueza para a próxima geração. Cara, que eu acho que é um negócio isso é a maior transferência de riqueza da história da humanidade, 84 trilhões de dólares até 2050. Então, assim, você está trazendo uma geração nova, né, com cabeça diferente, moldada com esse mundo que a gente falou muito mais incerto, etc. Então, isso vai trazer um impacto grande na disrupção, que não é só tecnológica, mas é a disrupção do jeito de fazer. Exato. Porque, eventualmente, você tinha lá um fundador que tinha as suas características, quando você muda aí, você põe outro, você vai mudar. O cara pode ser melhor ou pode ser pior, mas você vai ter uma mudança. Então, a mudança traz oportunidade para o bem e para o mal, né? Então, acho que você vai ter esse impacto. E a terceira coisa que está acontecendo muito também, que a gente está vendo sinal, é essa história um pouco de desglobalização que a gente viu no a globalização agora. Que é essa desglobalização que a gente está vendo, né, que foi no pós-pandemia ali, que ficou todo mundo muito mais fechado em si e tal. Agora você está vendo esses movimentos, né, Trump, etc. E faz toda essa conversa que você está acompanhando bem. Então, isso está criando um pouco mais... Está criando um pouco mais de separação, né? Porque a gente estava com esse sentimento que o mundo ia ser um negócio só, tudo uma aldeia só, não sei o quê. Né? Sim. Tudo bem, isso é papo, né? De quem está num outro patamar de vida, de carreira, porque provavelmente a imensa maioria do mundo ainda está lutando contra para saber o que vai consumir, com fome, com higiene básica, etc. Não estou falando só Brasil, né? Aqui discussão que é, vamos dizer assim, chamada discussão politizada aqui da discussão, né, que ser defendido e tal. Estou falando da realidade, né? Vai para sudeste da África, vai para sudeste da Ásia, vai para a África e tal. Cara lá assiste esses documentários, né, de grandes centros que você tem miséria em países pobres. Assim, é chocante ver gente convivendo atrás da linha do trem, no meio da poluição do lixo e tal. Até aqui, né? Do Lira, grande amigo teu aí, também fazendo um trabalho fabuloso aqui. Sim. Assim, está aqui do nosso lado. Exato. Mas você tem esse movimento mais de mundo, né, acontecendo, que é muito de cada um meio que por si, etc. Tal, que eu acho que ele é ruim,
né? Porque você fecha mais, quando você fecha mais, você diminui oportunidades. E quanto mais vai fechando país, fronteira e tal, eu acho que a coisa se distorce um pouco da discussão. Então, meio que esse pêndulo indo agora para o outro lado, né? Um pouco de... a gente viu muito essa agenda ESG, que foi muito forte, passou do ponto, eu diria. A gente viu muita fumaça, muita espuma. Greenwash, que a gente chama. Greenwashing, cara, eu no segmento de plástico lá, a gente via isso, assim, direto, assim. Mas para Sabe? marketing, para... Você tinha soluções técnicas que eram melhores e o cara assim, não, vamos botar esse aqui porque esse aqui é mais Vende, bonitinho. Sabe? Desde a história do canudo, que coitada da tartaruga, que eu acho que tem o seu impacto, mas não é bem assim, né? E aí, enfim, aí você teve esse greenwash, um excesso, né, de discussão de alguns temas que afastaram ao invés de aproximar. Então o pêndulo foi muito para um lado, agora está querendo voltar, Sim. né? Tá com essa tendência de que talvez vai voltar muito para um outro lado. Cara, isso é ruim, né? Então esse equilíbrio seria um pouco mais saudável, né, do que a gente ter esse discurso. E eu acho que por último, né, cara, o que a gente vive no dia a dia, né, que conecta com isso, é a história da polarização, que está muito chato. Né? Polarização em tudo. Todo mundo tem que ter uma opinião forte sobre algo, desde o grupo do condomínio lá, né? Alguém tem que falar, o grupo da escola. Se você não está a favor, você é contra. Você não está a favor, você é ou do contra. lado Se do você outro. não defende a xícara, você é a favor do copo. Não, mas eu gosto de tomar na garrafa, né? No bico. Não pode. Né? E muito assim, cara, mas muito acentuado mesmo assim, de discussão de pais da escola. Às vezes você entra numa discussão e fala assim, cara, isso aqui não é uma discussão ideológica, tal, nós estamos falando um fato, tal, né? Isso também é ruim. Mas, de novo, Nelson, isso está dado, é o que temos para hoje, como dizia uma pessoa que trabalhou em casa lá, que fazia o almoço, né? Ela falou assim, é o que tem para hoje, patrão. Então, é o que nós temos para hoje. A gente não vai mudar, né? Por mais que a gente queira fazer tal, a gente vai ter impacto, mas a gente não vai mudar. Então, a gente tem que jogar com esse jogo que está aí, como é que a gente faz, de novo, com aquilo que faz bem para você, para tua família, para teus próximos, como é que eu faço as minhas coisas impactando do jeito que eu acho. A gente estava falando lá fora, né? Que eu acho que toda a sua formação que a gente acompanhou, né, acadêmica, começa a trabalhar, vai galgando carreira até o topo máximo de CEO que você está agora. E agora a preocupação, como você falou, com a questão da educação, formação dos nossos filhos e como ele preparar ele para as posições estratégicas, né? Então, queria te perguntar, como essas novas gerações podem se preparar nos dias de hoje para assumir posições de liderança hoje em dia? Cara, desafio, né? Porque a jornada deles está... A Isabelinha tem 12 anos, né? Linda, maravilhosa. Cabeça, assim, muito privilegiada. Uma criança fantástica, assim. Mas eu fico pensando, ela tem 12 anos, né? Até ela chegar na idade que ela está concluindo a sua jornada, seja de empreendedora, seja de universidade, etc., tem aí mais vários anos pela frente. Sim. Como é que vai estar esse mundo até lá? Muito difícil de prever. Né? Então, acho que a gente tem que voltar na base, né? Como é que eu tenho vontade de fazer as coisas, como é que eu tenho gana, mas no bom sentido, né? Aquela vontade, ambição, no bom sentido, né? Pô, eu quero fazer alguma coisa. Eu quero jogar bola? Cara, eu quero ser bom, treinar, quero jogar, quero fazer bem feito. Né? Que passa por assim, cara, você tem lá estudo na escola e você tem lá que estudar matemática, porque é importante para a tua formação, mas porque está lá na grade curricular assim, você não vai seguir para frente. Então, cara, eu vou estudar matemática, vou fazer bem, vou resolver esse negócio mesmo que eu tenha dificuldade. Então, estimular a gana, a vontade, né? Motivação, né? De ter vontade de vencer. E vontade de vencer não é só virar CEO de empresa, grande empreendedor. Vontade de vencer é naquilo que você se propõe. Né? De novo, o que conecta comigo? O que eu estou me propondo? O que eu vou fazer, cara? Tem um monte de gente de altíssimo sucesso que o cara, ele é artista, ou ele trabalha numa ONG, cara, tá tudo certo. O cara trabalha... Faça bem feito. Faça bem feito. Aquilo que você gosta de fazer, cara. Pra gente... Nosso tempo é finito aqui, né? Sim. Então, assim, a gente só tem esse período que a gente vai ter, que pode ser maior ou menor. Cara, você tem que fazer as coisas legal aqui, enfim, e impactar bem as pessoas ao teu redor. Então, acho que para essa criançada, cara, é meio que estimular isso e, cara, e deixar ter as experiências que vão dar ruim, que vão dar certo, tá ali conduzindo e ajudar na reflexão, né? Porque eu acho que na nossa geração era muito mais assim, certo, errado, certo, errado. Era bem mais... Né? Vamos dizer, prático. Prático, né, tal, não sei o quê. Enfim, e aí não tinha muito espaço de diálogo. Não tinha muito questionamento. Não. E hoje você tem esse espaço, né? Tua relação com teu filho lá,
né, é diferente. Você estava contando lá um exemplo, né, que você volta, tal, deixa lá, depois você volta, agora senta aqui, né, vamos conversar sobre esse caminho. Você viu aqui, se você tivesse ido por aqui, assim, isso aqui, aqui, né? Exato. Então, acho que é muito refletir sobre isso, cara. Você pode fazer várias coisas, você pode tudo, mas se você for por esse caminho, você pode ter estes desdobramentos. Se for por esse caminho, você pode ter esses desdobramentos, né? Eu lembro um dia que, não sei nem se dá para falar aqui, mas a minha filha estava lá, porque a turma estava zoando com ela lá, tal, e não sei o que, um bullyingzinho lá, né, tal. E ela tava assim, que tava, tal. No Daí limite. ela falou assim, nossa, dá vontade de dar um supapo na pessoa. Eu falei assim, você pode dar. Você chegar no ponto que você não aguenta mais, que aquilo está te fazendo um mal e que você te dando um supapo, vai parar? Vai. Legal. Consequências disso, cara, você vai ser expulso da escola, você vai virar, né? Vai ter todo esse impacto. Se a dor, né, é o ganho e a perda fizerem sentido, falar, não, cara, eu estou numa situação que eu não suporto mais, tá bom, você pode fazer isso, mas tem as consequências. Não, óbvio que não é fazer isso. Sim. Né? Porque a consequência disso é muito pior do que você enfrentar uma situação lá no mundo. Vai chegar no limite do limite, né? Tudo é possível. Então, ter estas escolhas, né? E aprender essa jornada, acho que é a coisa mais importante, cara, porque daí o que vai ser, qual vai ser o negócio, etc. Cara, tem tanta possibilidade. A vida está aí. Tá aí. Me lembra um pouco do livro do Abílio, né? Caminhos e Escolhas, que você falou, o que a gente tomar de decisão vai impactar diretamente na nossa vida, mas a maturidade, ela só vem com o tempo, né? Então, se você olhar para trás hoje, poderia ter tomado várias decisões diferentes de hoje, né? Poderia. Mas eu não seria quem eu sou hoje também, não estaria aqui sentado nessa cadeira. Perfeito. Mas é difícil realmente hoje a gente passar para essa geração, porque há muito... gera muita dúvida, que você falou, acho que pode gerar mais ansiedade, que você está vendo, a depressão, tem muito acesso e aí fica mais, não é mais preto no branco, como a gente falava, né? Tem essa zona cinzenta que você falou, que muitas vezes você tem que voltar para dentro e entender um pouquinho quem você é, valores, e um pouco do seu propósito de vida, né? Exato. Não, e engraçado, né? Porque assim, pergunta aqui pro aplicativo aí que você tem aí, faz uma pergunta, ele vai te dar uma resposta. Vai te dar uma resposta. Você pode perguntar como é que você está se sentindo hoje, ele responde. Não, mas eu digo assim, pergunta qualquer coisa, ele vai trazer resposta. Tem muita coisa que pode estar errada. Se melhorar a pergunta, ele vai, o prompt e tal, sim. ele vai melhorar, assim, absurdamente e tal. Mas o que eu quero dizer assim, parece que esse mundo todo incerto, ele está com as respostas aqui, o que não é verdade, né? Porque esse cara aqui também, ele está pegando um monte de informação, está fazendo lá com o algoritmo dele e está te trazendo uma resposta. Que é o que nós estamos alimentando também. Mas assim, cara, mas essa é a resposta certa. Certo, né? entendi. Quando você teve que tomar decisões na tua vida, conectado aí com o que você falou, até do livro do Abílio, eu estou aqui perante uma situação. Cara, eu tenho um caminho aqui, eu posso ir para cá, aparentemente, né? Porque às vezes você acha que é uma bifurcação e às vezes tem outras possibilidades que você não está vendo. Mas vamos lá, chegou num ponto na tua trajetória que você tem que tomar uma decisão. Você foi para cá, cara, eu não sei se é esse aqui, porque você não tem a resposta aqui lá na frente, você foi para a esquerda aqui nessa encruzilhada, e você falou, nossa, aqui é asfaltado, cheio de flor, tal, não sei o quê. Só que chegou lá na frente, tem uma barreira lá e muda o país e você não tem o visto para entrar. E aqui era todo caminho torto, fininho, ruim. Chegou lá na frente, tem um descampado lá, um terreno que não é de ninguém, você pode ser. Como é que você vai saber? Não tem como perguntar como é que é daqui a 5 milhas esse caminho, como é que é o outro. Não sei, cara, não dá para saber. Tem que tocar pau e vai. Mas o que você está dizendo, estava fazendo refletir, que também estudei muito na faculdade, lá na INSEAD, sobre a questão das encruzilhadas da vida, os momentos de decisão, né? Os que chamam de crossroads, que é aquela bifurcação, como você falou, de tomar o caminho para cá ou para lá. Muitas vezes o caminho mais fácil, a grama é mais, né, verdinha, e aí muitas vezes é o caminho que parece ser mais tranquilo e depois ele fica mais árduo. Pela consequência da sua tomada de decisão. E muitas vezes o caminho mais difícil é que lá na frente você tem o benefício que é da dúvida que você colocou. Eu mesmo, acho que uma das fases mais difíceis da minha vida foi o momento que eu pensei em sair da operação do negócio da família e montar essa minha jornada de estar aqui hoje, desse lado do balcão. E quantas vezes que eu não parei e falei, meu Deus, e agora? O que eu fiz e tal? A dúvida, mas...
a fé, a determinação, convicção daquilo que a gente acredita em fazer, e lá na frente provou que... Mas não é fácil, porque essa geração, elas têm muito... Estou contando isso para dizer que eles têm muita facilidade, muito acesso. Então, acho que muitas vezes fica mais difícil deles decidirem, né? Fica, cara. E aí, assim, tudo que é mais importante na nossa vida, pensa aí nas tuas coisas, né? Tudo de mais importante que você conquistou na tua vida, seja de negócio, familiar, seja o que for, feito com muito suor, sangue, suor e lágrimas. Não tem nada que seja, se fala, cara, Veio fácil. Não tem, cara. Não tem, porque se veio fácil, qual é o valor disso? Qual é o valor de um copo d'água aqui em São Paulo? Se você estiver no restaurante no Jardim, lá é R$ 15 a água. Se estiver na tua casa, se for no supermercado, é R$ 3, sei Sim. lá, R$ 2. Cara, qual é o valor? Qual é o valor desse copo d'água no deserto do Saara lá? Porque lá é escasso, né? Abre a torneira quando você chegar em casa hoje, assim, para lavar a mão ali e tal, não sei o quê, né? Cara, abre a água ali e tal, não sei o quê. Pega alguém que não tem água no deserto, É numa outro valor. comunidade que não tem água limpa, que dá água não sei o quê, e o cara vai ver você virar a torneira e sai água. Você, caramba, o cara vira para um lado, sai água, vira para o outro, para de sair água, vira aqui, sai quente e tal. Caramba, né? Oh, né? Porque aquilo é normal. Você pega lá, pega o elevador, sobe na tua casa, chega lá e O tal. que você está dizendo é Porque aquilo, não normalizar. porque assim, não tem valor, né, Nelson? É. Porque assim, por que coisa escassa? Por que o diamante é caro? Porque tem pouco, né, cara? Daí tem pouco, todo mundo quer, tal, custa caro. Mas se não for, é porque que terras raras agora tá caro? Porque tem pouco. Pá. O dia que descobrir que tem outra tecnologia, que você pega a água do mar lá, tira o sal lá e faz o que é para fazer a bateria de lítio, sei lá do que é, ali não tem valor nenhum. Então, as coisas valiosas na nossa vida são aquelas que são raras, que demorou para conquistar, que você teve que ralar, suar tal. E que é legal, né? Porque eu acho que aí conecta com a história da bifurcação. E eu lembro com. Se um amigo meu estiver ouvindo a gente agora, ele vai lembrar dessa conversa alguns anos atrás, que ele estava numa decisão, trabalhava comigo. E ele falou: Sim. cara, surgiu uma oportunidade aqui, você vê a confiança que a gente tinha, cara, de ir para uma outra coisa. E falou: e aí? Aí a gente começou esse caminho esquerdo e direito e tal, não é? Eu falei: cara, chega num ponto que você tem que tomar a decisão e ela não é comparável. Né? Diferente de comprar um carro. Ah, vou comprar esse carro, outro, você Verde, bota lá, motor, combustível, preço, isso aqui, comparável. O mais difícil é tomar decisões não comparáveis. Quando você tem que decidir entre A ou B, só que não são entre A e azul. Você fala, não, mas um é a letra, o outro é uma cor. Então, é entre A e azul. Você quer A ou azul? Não, mas não dá para comparar. Não, não dá para comparar. Qual que você quer? Cara, não sei. Aí nessas horas, cara, você tem que usar todos os teus sensores, né? Porque a gente acha que a gente toma uma decisão muito racional, mas não é, né? Você tem 5 sentidos, você tem a pele, você tem tudo percebendo coisas que você não sabe de onde ver. A gente fala, sexto sentido, mas não é, né? É você captando insights que você não sabe como Toda a sua raciocinar, experiência mas você está aprova. juntando aí, você está tomando uma decisão. Né? Aí tomou a decisão de ir pelo caminho da direita, ali, por exemplo. Sim. Cara, na hora que você foi para cá, cara, esse caminho não existe mais. É isso aí, não dá para Acabou. voltar atrás. Então, assim, cara, e isso que você falou, puxa vida, eu cheguei lá e tal, será que vai dar, não vai dar tal. Este ficar remoendo isso, cara, é um peso gigantesco. É. A gente fica, nossa, porque se eu tivesse feito isso, às vezes ainda escuta alguém, né? Nossa, 20 anos depois, se eu tivesse. Cara, se você tivesse feito isso, você podia ter morrido, né, cara? Você feito lá, eu vou trabalhando outra coisa, pegou o carro, bateu o carro, morreu. Você não sabe. Não dá. Então não dá para conjecturar o passado. E aí, para concluir isso, então, cara, no final das contas, o que sobra pra gente, né? Acho que sobra a jornada, né? O que eu vou fazer na jornada? Você está aqui no fórum, né? Tá fazendo Family Business Voice agora, daqui a pouco você vai estar fazendo outra coisa e tal. Você está curtindo essa jornada? Tô. Cheio de medo e insegurança, né? Mas tô curtindo essa jornada? Tô. Cara, então tá legal, vamos se divertir aqui, vamos surfar nessa. A frase que que mais me marcou na minha formação, eu terminei a minha tese de mestrado dizendo, né? It's not about the destination, it's about the journey. Não é sobre aonde a gente vai chegar, mas é sobre a jornada. Exatamente. Né? Enjoy the ride, né? Curta esse momento porque não volta mais, ele é único, né? Até porque quando você chegar lá, ferrou, porque você tem que ir para outro lugar, né? Para a gente fechar aqui 1 hora de bate-papo, para a gente resumir, se você pudesse resumir sua filosofia de liderança em uma frase, qual seria? Cara, difícil, mas eu acho que o que me vem primeiro na cabeça, assim, no blaming, né? Tipo assim, sem desculpas. Sem desculpas.
Isso eu ouvi do primeiro CEO da corporation lá, quando primeira vez que eu assumi, ele falou para mim, cara, não tem desculpa, porque tudo que depende de você. Não dá desculpa. Assim, cara, porque explicar, nossa, mas não tem água aqui. Tá, mas por que não tem água? Não, porque o cara não trocou. Tá. Cara, não precisa explicar. Não tem água, a gente sabe que não tem água. Sim. Não faça, não Não dê adianta dar desculpa. desculpa. Não adianta focar Faça, né? no porquê. O que a gente tem que fazer com isso? Então eu tenho isso meio que incorporado, assim, cara. Não adianta ficar discutindo aqui. Isso aí Sexo dos anjos. Explicar por que tá assim, a gente já tá assim, cara. Você vai explicar porque tá assim. A menos que explicar para entender o que a gente vai fazer de diferente. Claro. Então, acho que esse é um ponto importante. E o segundo ponto é essa vontade de pensar meio que como dono. Cara, vou pensar como se fosse meu. Né? Então, acho que quando você junta essas coisas, né, eu acho que funciona bem. Para mim tem funcionado bem. Eu estou curtindo o caminho. Isso que eu ia te falar agora, queria te parabenizar, agradecer a sua presença aqui no Family Business Voice. Uma jornada maravilhosa e que você tenha muito sucesso nessa nova jornada agora, como, né, executivo numa empresa agora familiar, passou por tantas perrengues, tantos desafios aí em empresas menores, maiores, com tanta burocracia e agora com um pouco mais de liberdade, acho que também já com um pouco mais de cabelo branco, né, como a gente trouxe aqui de experiência. Mas queria te parabenizar e te agradecer pela sua presença. Mais um super episódio aqui no Family Business Voice, de trazendo José Bosco, que hoje trabalha como Managing Partner da BMC Hyundai. É um grande amigo e também um grande líder de negócios. Super obrigado pela presença, foi uma honra te receber. Obrigado, amigo. Sucesso para você. Parabéns pelo trabalho aí, cara. Espero te ver aí em breve em outros momentos aí. Com certeza. Nos acompanhe em nossas mídias sociais e até o nosso próximo episódio. Um abraço a todos.